Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Vamos fazer agora a nossa aula paralela dentro do mundo lá do estoicismo, na parte das ciências. Estou aberto aqui o famoso pente, porque hoje a gente vai falar sobre astronomia, tá ok? Então tá aqui, beleza. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar é que nunca antes na história da humanidade houve tanta falta de lógica matemática, cara. Em nenhum momento, assim, tipo, da humanidade mais foi tão zoado a lógica matemática quanto tem hoje. Tanto a lógica pura quanto a lógica matemática nunca foram tão jogadas fora. Estamos vivendo a primeira época onde existe informação, mas não existe inteligência. É a primeira época que isso acontece, que tem informação demais, mas tem pouca inteligência. Isso aqui é só o início, porque é muita falta de conhecimento matemático hoje em dia. Que é tipo o seguinte, isso aqui é uma ilustração. Tem um cara aqui, aí aqui tem a distância. O cara consegue calcular essa trajetória. Como é que o cara calcula isso daqui? Isso aqui é algo extremamente interessante, pô. Podemos fazer aqui, por exemplo, uma abertura de um ângulo. Eu fiz aqui esse desenho rápido só para demonstrar uma coisa muito simples. Como é que a gente consegue entender uma trajetória e a idade? A gente pode entender a idade dos astros a partir da sua distância. Isso é algo muito simples. Quando eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo. Esse ângulo aqui é um ângulo reto. Ou seja, é um ângulo de 90 graus. Esse aqui tem que ser um ângulo agudo e esse aqui tem que ser um ângulo obtuso. Mais ou menos um ângulo obtuso, que é maior do que 90 graus. Mas isso aqui não é tão importante, essa parte aqui de ângulos, através dos ângulos. Mas o que é mais importante aqui é a trajetória. Existe algo chamado cálculo diferencial, que ele calcula a trajetória. Vou tentar fazer de um jeito mais fácil. É como se isso aqui fizesse isso aqui, ó. Aí dentro do ângulo, aí a gente vai angulando até chegar à razão desse movimento, que também é caracterizado como momento. Isso aqui é o básico do básico de como é que sabe a idade dos planetas. Mas é claro que se você não tem um conhecimento lógico matemático, você vai pensar que é mágica. Isso aqui é pura mágica. Puta que pariu, cara. Eu vou fazer tudo desaparecer. Você quer ver? Vou bater palmas, ó. Nossa, onde que eu tô? Cadê tudo? Cadê tudo? Sumiu tudo. Nunca teve uma idade assim na história da humanidade tão em questão matemática quanto é hoje. É mágica, eu tô fazendo mágica aqui, cara. Como é que eu sei que esse ângulo aqui é pra cá, ele seria um ângulo obtuso? Como é que eu sei que o ângulo daqui é um ângulo agudo? É mágica, cara. É mágica. Isso aqui é só uma aulinha complementar sobre o que a gente vai falar hoje, que é a questão da astronomia, que é o assunto de hoje. Existia uma insuficiência dos modelos gregos em caracterizar os movimentos planetários. Até então existia o geocentrismo. Mas antes do geocentrismo, tinha outras zoeiras também. Tinha as ideias lá de Tales de Mileto, que era um negócio flutuando na água. Tinha a ideia do prisma fudido e outras ideias também. O grande problema sempre foi o movimento, porque nós temos a famosa mentalidade eleática, a bendita filha da puta da mentalidade eleática. Não é à toa que tudo aquilo que a gente faz, a gente não pensa como se fosse algo no espaço e tempo. Como, por exemplo, eu vou pegar uma mulher e vou ser feliz, cara. É uma ideia eleática. Porque tudo aquilo onde existe espaço e tempo, existem variáveis. E onde existem variáveis, não existe a certeza. Não existe a certeza absoluta. Não é à toa também que as pessoas fazem planos, como, por exemplo, plano de emagrecer, chega no fim de ano e fala, eu vou emagrecer ano que vem, mas não tem os caminhos de emagrecimento. As pessoas não têm isso porque elas têm uma mentalidade eleática, uma mentalidade estática. Esse aqui é o maior desafio do canal QAB, fazer as pessoas estralarem, girar a chave, fazer isso aqui, ó, e aprender a ter uma mentalidade mais dinâmica.
botar o tic-teco para funcionar e sair desse conceito eleático. E esse também era um problema nessa época, porque o movimento sempre foi um problema para a humanidade, a questão do movimento. Porque para eles era uma estrela errante com movimento irregular. Aí nós vamos ter o Eudoxo, que dizia que o movimento era para corrigir as anomalias da erraticidade do movimento, porque a erraticidade do movimento causava altitude, latitude e a própria ideia de deslocamento. Era um problema do cacete isso, porra. Porra, o negócio tá se movimentando, porra. Ai, caralho, mano. Puta que pariu. Que nem a ideia do... Caralho, a Terra tá girando. Segura! Segura, mano, que a Terra tá girando a 1000 e poucos quilômetros por hora. Segura, porra. Aí tá tudo voando, mano. Se a Terra tá em movimento, então por que a gente tá parado? Senso comum. Senso comum era foda, mano. Inclusive nessa época. Esferas girando sobre dois polos foi a primeira ideia que teve de equilíbrio. Porque era necessário existir um equilíbrio no movimento. Como é que existe essa correção do movimento? Eudoxo era da época de Platão, da escola de Platão. E ele ficava muito puto com isso, cara. Como é que essa porra fica de direito? Como é que existe equilíbrio? Cara, tem que ter alguma coisa, velho. Aí ele inventa um negócio das esferas e os polos. Que é necessário existir esferas com dois polos diferentes para trazer o equilíbrio em uma rotação uniforme. Mas depois, com o passar do tempo, ele via que não solucionava os problemas de estabilidade duas esferas. Aí ele teve que fazer esferas adicionais com velocidades diferentes dentro de uma esfera central. Então nós temos aqui a primeira ideia de esfera concêntrica. Então existe uma esfera geral e outras pequenas. Aí você vai se lembrar dos conceitos de estática que a gente estudou lá na aula de PHTLS. Sim, esse aqui é o começo da ideia de estática. Lá na época dos infernos. Aí ele ia adicionando as esferas, tal. Também ele via muito a observação do Sol e da Lua. Só que ele tentava fazer uma relação entre os movimentos do Sol e da Lua rodando a Terra, porra. Porque era um modelo o quê? Geocêntrico. A Terra faz o papel de tudo ali. Era difícil ele entender que a Terra ela gira também e gira em torno do Sol, que eram dois tipos de movimento. Tinha um problema, era um problema grande isso daí, ter dois tipos de movimento diferente. Ela mesma girando e também orbitando. Então para eles a Terra estava parada lá e o Sol e a Lua que estavam lá girando, ou então ela estava girando. E é pelo fato dela estar girando que existiam estrelas fixas. E ele também não tinha muita ideia de botar física dentro dessas estrelas aí. Dentro do Sol, a Lua, não tinha nem as estrelas mesmo. Era tudo, não tinha influência. A influência da velocidade, a influência dos polos, como a gente conhece como gravidade, não tinha, pô. Era uma coisa mais metafísica. Isso só foi mudar no futuro. No futuro veio Calipo e Aristóteles, que eles adicionaram mais esferas e vieram com as ideias de esferas reativas, que tinham o chamado efeito refluente, que era uma ideia de que as esferas, elas, por terem esferas dentro dela de polos, então deveria sofrer algum tipo de influência. Então aqui essa foi a primeira ideia que teve. Além de adicionar mais estabilidade, colocando mais esferas. Aí ele disse que essas esferas que tinha era feito de éter. Esses caras aqui. O éter era a matéria lá do negócio. Aí eles colocaram matéria, não era mais metafísico. Heraclides depois chegou e ele botou essa ideia aqui, cara. Que a Terra é o centro de tudo e gira. É outra ideia que é aquilo que eu falei. A Terra está no centro de tudo e ela gira e o céu fica parado. O universo está parado. É a Terra que está girando, pô. Para você ver como é que era. Era um problema grande, pô. Aí chegamos a Aristarco. Esse Aristarco aqui, tem muita gente que fala que ele é um pré-Ptolomeu. Porque ele veio com essa ideia de que a Terra gira em torno do Sol primeiramente. Ele parou e pensou assim, caralho, será que é mesmo? Será que a Terra é o centro mesmo, mano? Será que não tá errado, velho? E esse negócio dessas estrelas fixas? Ele começou a pensar, estrelas fixas? Foi uma ideia meio louca da cabeça dele lá, tal. Que ele ainda tava pensando que as estrelas eram fixas no céu porque elas estavam paradas. E a Terra tava girando em torno do Sol. Que era muito mais fácil. E o Sol é o centro. Lembrando que não existia gravidade.
Eles não sabiam explicar por que tava lá girando o negócio lá, pô. Tava só girando lá e pronto, mano. Pendurado em algum canto. Ele teve a ideia da distância infinita, porque é através da distância infinita que ele dizia que o Sol é que gira. Então, a ideia da distância infinita, ela vinha de cosmos infinitos, que é a ideia mais primitiva daquilo que nós conhecemos como anos-luz. A distância medida pela propagação da luz. Que a distância é tão fodida, mas tão fodida que já se passam-se anos para a gente conseguir enxergar ou perceber essa distância. Tá fodido o negócio, cara. Se você tá achando que é distante, imagina a distância dos planetas, cara, que é medido já em anos-luz. Um planeta se apaga hoje, demora pra cacete pra você saber, porque a distância é gigantesca. Só que ele não sabia tal dessa questão de anos-luz. Aí ele botava como distância infinita, que pra ele era infinito aquilo dali. Ele não tinha essa ideia de propagação da luz no vácuo. Aí ele tinha que ficar nesse negócio de distância infinita, em cosmo infinito, porque a distância da Terra para o Sol, ela é uma distância infinita. Tipo, você vai tentar ir com um foguete lá, vai desaparecer. Essa era infinita a distância, pô. Nunca ia chegar no Sol, pô. Mas era alguma coisa inteligente, pô. Que era a mesma coisa de ele estar dizendo que precisa quebrar as ideias de tempo e espaço para você conseguir viajar no infinito. Vamos ser mais lá do Star Trek da força. Aí por último a gente tem o Hiparco. O Hiparco junto com os Moral lá chegaram e deram um cacete no Aristarco lá pra ele calar a boca. A Terra gira em torno do Sol, mano. Você tá louco, velho? Tá louco, mano? Você é louco? Isso não tem lógica, cara. Senso comum é foda, mano. Senso comum é foda. Não tem lógica isso, mano. Senão a gente estaria voando. Aí ele fez o modo excêntrico e o modo epiciclo. Na verdade, o modo epiciclo já existia. Desde a época de Heráclides já tinha essa ideia. Ele só mudou a questão do modo excêntrico, que era como se fosse o movimento do Sol e da Lua em questão da Terra. Então, desse jeito, ele conseguia explicar porque a Terra estava parada no céu e o Sol e a Lua... O céu, na verdade, o céu estava parado e a Terra girando e o Sol... Aí ele dizia que o Sol e a Lua estavam lá girando por causa do movimento excêntrico. É quase o primitivo do movimento de translação, vamos dizer assim, esse modo excêntrico. E o modo epiciclo era o modo que ela gira em torno de si mesma. Então isso aqui já é uma evolução do cacete, cara. Só que ainda assim ele dizia que estava girando... O único problema é que estava girando em torno da Terra. Mas agora em questão do modo excêntrico e do modo epiciclo, fazia sim um certo sentido. E ele foi um dos caras que mais fez esse trabalho aqui, pô, que eu mostrei para vocês no início, que é calcular a distância das estrelas. Ele catalogou estrela pra cacete, mano. Estrela, planeta, através disso aqui, medindo distâncias. Eu posso dizer aqui que existem vários momentos nesse movimento dessa bola aqui. Só que existe uma razão entre elas, e dependendo da razão entre elas, eu sei quando ela vai estar aqui, ó. Porque existe uma razão e uma proporção desse movimento. Por mais irregular que seja o movimento, a gente tem uma possibilidade. Mas enfim, a gente não vai falar aqui sobre isso, sobre essas questões ainda. Mas no futuro a gente vai falar sim. Porque eu vou abrir aqui a área... No futuro eu vou abrir aqui a área de geometria, a área de aritmética, a área de física e a área de química. Mas isso é bem no futuro. Depois que acabar a psicologia, depois que acabar o direito, depois que acabar direito, psicologia, a questão da informática, tal, computação, e até o próprio PHTLS, aí a gente vai se focar mais em exatas. Por que a gente vai se focar mais em exatas? Porque é o que tá precisando, mano. Lógica matemática, o lógico matemático tá na estratosfera já, mano. Já saiu da Terra já. É crítico o negócio, velho. Para um doutor em química falar o que falou, mano, de carbono 14, carbono 13, eu vejo que, mano, o Brasil tá perdido, cara, infelizmente, em questão de ciência. Puta que pariu, mano. Tem muito trabalho para mim do canal QAB aqui para ver se sai alguma coisa aqui, mano. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado.
do vídeo de hoje, a gente vai trabalhar muito ainda essa questão, pô, da lógica matemática. E organização também. Já vou começar a partir de amanhã esses trabalhos. Então, valeu.